Oi, meu nome é Vitor Odecan e nesse canal eu falo sobre a saúde mental, focando mais em pessoas que estão no transtorno do espectro autista e pessoas que estão no transtorno déficit de atenção e hiperatividade. Nesse vídeo eu vou falar mais sobre os autistas que estão no chamado nível 1 ou autismo leve. Vamos ver o que é que esse leve significa e se é um bom termo, se ele atende às especificidades dos autistas que são considerados autismo leve, autismo nível 1. Vamos lá. Vamos discutir, levantar perguntas, levantar debates, que só assim a gente vai crescer. A terminologia autismo leve se dá muito porque, em comparação aos outros níveis de autismo, ele necessitaria de um suporte menor do que os outros. E, por consequência, ele seria mais leve que os demais. Porém, não quer dizer que ele é menos autista do que as outras pessoas. Todos os níveis comportam o mesmo transtorno. E uma pessoa que tem o considerado nível 1, autismo leve, essa pessoa também tem prejuízos significativos, porque você só consegue o diagnóstico de autismo se você tiver prejuízos clinicamente significativos. Então, estar no espectro significa que você tem algum tipo de prejuízo. Mesmo você tendo a inteligência preservada, é mais comumente associado que a pessoa tenha a inteligência preservada. Mas a pessoa que está no nível 1, que está num autismo leve, ela também, dependendo do dia, dependendo das situações em que ela está sendo exposta, podem existir dias que ela precisa de um suporte maior para coisas específicas. Então, a leveza desse nível 1 não é exatamente... É uma palavra que facilita a comunicação, mas não é uma palavra definitiva. Ela não define completamente o que significa estar no espectro. No espectro, nessa posição de nível 1. Porque você ainda tem as dificuldades de interação social. Por exemplo, a dificuldade em começar interações. Essa iniciação de conversa com as pessoas sempre é uma coisa que eu achei curiosa e que não fazia tanto sentido pra mim. Porque as conversas começam com "Oi, tudo bem?" Aí a pessoa não responde. Ao invés de responder, ela pergunta pra outra pessoa se está tudo bem com ela. Nenhuma das duas pessoas respondem e as duas saem sem saber se está tudo bem com a outra. Então, por quê? Existem esses questionamentos, então por que perguntar? Não facilita um entendimento para pessoas que têm uma tendência a serem um pouquinho literais. Então, se você pergunta se está tudo bem para um autista, ele acredita que você quer saber a resposta. E não que é só papo furado de dia a dia. Um papo furado que amanhã você vai perguntar a mesma coisa, a pessoa não vai querer saber a resposta, e no outro dia, e assim sucessivamente. Eu costumava responder apenas o suficiente para as pessoas. Eu só respondia o que a pessoa perguntava, e perguntas consideradas secas, mas a pessoa perguntou aquilo, eu respondi sim ou não. Na minha cabeça facilitaria a comunicação, mas é como se você não desse corda para que a conversa continuasse, né? E você era visto pelas outras pessoas como uma pessoa seca, uma pessoa que não quer conversar, não quer conversa. Deixa ele lá no canto dele porque ele não quer conversa. Fui tentar conversar com ele, olha que crime que ele cometeu. Eu fui conversar com ele e ele respondeu o que eu perguntei. Então, o nível 1 ele pode parecer ter um interesse reduzido nas interações sociais, e não sabendo como iniciar, como continuar, como terminar. Então, nas conversações eram áreas delicadas, em trabalhos em grupo, em que você não sabia exatamente como iniciar, saber qual parte no trabalho seria a sua. Então as pessoas repartiam as partes, parecia uma coisa natural para elas. Você fica com essa parte, você fica com essa, você fica com aquela. Mas o problema é que, na minha experiência, tinha que aprender tudo sobre o tema, porque existiam alguns déficits que eu sanaria, talvez, se eu aprendesse todo o conteúdo que seria falado numa apresentação de trabalho e etc. Por quê? Existiam joguinhos em que o professor ou a turma fariam perguntas para as pessoas que estão lá. E não exatamente as perguntas refletiriam no conteúdo do trabalho. Eu só saberia responder perguntas referentes ao conteúdo, e não exatamente a essas outras coisas alheias ao conteúdo, uma piada, um gracejo, um elogio ou alguma outra coisa referencial ao conteúdo, interseccionar o conteúdo, ou seja, passar por outras referências do dia a dia, ou fazer uma pergunta mais complexa
que interagisse com o ambiente que você está ou com alguma outra coisa que fugisse ao conteúdo que eu havia estudado. Eu sabia o conteúdo, sabia os passos a passo, sabia o começo, meio, fim do que o conteúdo queria dizer. E essas perguntas que fugiam a ele eram coisas que me deixavam um pouquinho confuso. Eu não conseguia desenvolver. Então, saber sobre o conteúdo todo, além das partes que eu deveria falar, era um meio de me salvaguardar, de eu tentar enfrentar essas outras perguntas. Às vezes não funcionava porque eu ficava mais estressado, eu sabia. E era tanta informação que às vezes eu me confundia e me perdia no que eu gostaria de falar. Também tinha aquelas vezes em que a pessoa falava o que você ia falar, né? Você se confundia todo e não sabia exatamente como continuar. Enfim, trabalhos em grupo caiu. Eram coisas terríveis de se fazer. Fazer amizades também, que entra dentro da comunicação social, das interações sociais. Uma é como falar, né? Como você se comunicar com as outras pessoas, e a outra é começar as interações, continuar as interações. Fazer amizades também não era uma coisa complicada, e manter as amizades, né? Porque se você tem interesses restritos, você fala sobre aquelas coisas com uma propriedade muito grande, inclusive corrigindo. Até hoje eu corrijo algumas pessoas que têm interesses em comum comigo. Eu falo, mas tem esse detalhe, essa pessoa, na verdade foi essa pessoa que criou isso, e por isso as coisas se dão desta forma. Mas você não sabe, uma curiosidade. Para criar essa história, juntou-se elementos dessa e dessa, a referência histórica é essa, o personagem é desse jeito, porque os criadores tinham essa carga, a posição política dessa pessoa é desse jeito, por isso não faz sentido interpretar a história que ele criou dessa forma, porque era uma crítica, não, ele não estava afirmando que aquela coisa é bonita de se fazer. Enfim, planejar e reagir às intemperanças do tempo, a coisas que fogem do seu planejamento, assim como nos trabalhos em grupo, eram coisas muito chatas quando aconteciam. Ouça isso. Existem autistas com muitos doutorados, 9 doutorados, 10 doutorados, e mesmo assim eles estão fora do mercado de trabalho. Existem demandas, e essas demandas também se incluem nos prejuízos dos autistas. Demandas muito específicas que elas simplesmente trabalham com uma imprevisibilidade muito grande, faz com que o autista possa entrar em crises, pode ter um esgotamento mental, a energia dele pode ir embora muito facilmente. Grande parte dos autistas, mesmo com a qualificação excelente, estão fora do mercado de trabalho por conta dessas demandas. Demandas sociais, demandas de interações sociais, de comportamentos específicos. Não tanto a inteligência deles está preservada, existem prejuízos nas outras áreas, nas interações sociais. Então, grande parte dos autistas não está trabalhando justamente por isso. Isso é uma coisa muito triste, porque mesmo eles intelectualmente sendo capazes, a pressão e as demandas e os prejuízos que eles têm faz com que eles não consigam trabalhar, manter-se no emprego há muito tempo. Então eles acabam sendo dependentes. Grande parte dos autistas é dependente das pessoas, dependente financeiramente dos pais, dos parentes. E isso volta ao tema. Ainda estou falando do autismo leve. Ele é leve mesmo você sendo dependente dos seus pais por um período, porque nesse caso, por exemplo, diga que você necessite de um nível de suporte maior. Em alguns casos, você está trabalhando por um período, depois você necessita ser dependente das outras pessoas enquanto você procura por outros trabalhos, não é? Nesse caso, você fosse considerado autismo nível 2. É muito maleável os níveis, porque você pode ter crises muito fortes que te impeçam de sair de casa. Então você precisaria de um nível de suporte maior. Então, mesmo você sendo diagnosticado como nível de suporte 1, dependendo do dia, dependendo das situações, você seria considerado nível 2 ou 3. Então, esperar que o nível 1 consiga fazer todas as coisas apenas porque ele é nível 1, apenas porque ele é considerado autismo leve, é não compreender exatamente que, pela maleabilidade do seu cérebro, conexão com o que está ao seu redor, existirão dias que você precisará de mais suporte das pessoas para fazer coisas básicas. Então, o que eu digo? Ser considerado autismo leve
não significa exatamente que é leve, que é fácil para as pessoas lidarem com esses prejuízos, porque eles ainda são prejuízos. Dependendo do dia, eles podem ser ainda maiores. Então, o nível do autismo pode transitar entre os 3 níveis, dependendo da situação em que o autista é colocado. Ele pode ter comorbidades, ele pode ter depressão, ansiedade, que impossibilita ele de fazer outras coisas. Uma coisa que eu quero deixar entendida é que a palavra leve é mais para facilitar uma comunicação com as pessoas que não estão dentro do espectro, que não conhecem tanto. É mais para saber, naquele momento, no momento do diagnóstico ou naquele momento específico, ele não está em um quadro gravíssimo, que impossibilite ele de fazer algumas coisas, de trabalhar, de casar, de começar um relacionamento, de viajar e etc. Porém, é importante dizer, esse quadro muda. Mesmo os de nível 1, que estão hoje em nível 1, eles amanhã podem estar no nível 2. Assim como os de nível 2, quando foram diagnosticados, podem migrar para o 1. Dependendo do dia, ele terá um nível de suporte diferente. Então, a facilitação de comunicação, falar que o autismo é leve, mas para a própria pessoa não é leve, porque tem prejuízos. O nível 1 ou autismo leve só é chamado assim por uma facilitação na comunicação com pessoas que não estão exatamente, ou seja, na área da saúde, ou seja, no próprio espectro. É para pessoas de fora. Mas as pessoas que estão no espectro, elas sabem que não é leve, não tem nada de leve. Existem os prejuízos. Você já deu o seu like? Já deu a sua curtidinha? Já se inscreveu? Já apertou o sininho? Já deixou seu comentário? Eu tô esperando, eu estou de olho. Eu estou de olho. Quando você menos esperar, você vai ouvir minha voz falando no seu ouvido. Se inscreve. É de graça. Se inscreve. Entendido? Até a próxima.